Pronto, então agora estamos gravando. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais um encontro, então, do nosso grupo de negócios, né? Desculpa, o grupo de negócios não, na verdade essa é uma live para os grupos em geral, né? O grupo de negócios é outra coisa, né? Nós fazemos 2 lives semanais, então acabei falando do grupo de negócios aqui. Então sejam bem-vindos, né? Mais uma live aqui dos grupos em geral, né? Temos o grupo de networking com quase 1000 participantes, né? Temos o grupo no Telegram, então WhatsApp e Telegram, ambos ali com quase 1000 participantes. E os outros grupos, né? Então, sim, estão o pessoal aqui do grupo de negócios, tem o pessoal também do grupo de afiliados, tem o pessoal do grupo dos tira-dúvidas, né? Que é o grupo específico para os treinamentos, né? Então, vamos começar. Hoje, né, a ideia é falar sobre o novo mercado de energia para baixa tensão e quais serão, então, as próximas mudanças, né? Porque o pessoal acha, assim, que, pô, o mercado vai abrir e é isso, né? Vai parar por ali, né? Na verdade, não. Na verdade, tem muita coisa aí para mudar, tá? Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho, né? Vou agradecer a todos, né? Primeiro, batemos aí os 13 mil inscritos, né? Então, se você é um inscrito aqui do canal, né? Tá assistindo a gravação, também deixar um agradecimento, né? Pessoal que está ao vivo aqui, um agradecimento especial também. E estamos subindo, né? Não sei onde vamos parar, né? Não dá para saber exatamente o tamanho do nicho, né? Esse nicho que se interessa aí pelo mercado livre de energia, pelo mercado de energia em geral, na verdade, né? Não só o mercado livre, mas todo o setor elétrico, né? Então, pessoal, primeiramente aí um grande abraço, muito obrigado mesmo, né? Chegamos então aos 13 mil. Eu queria fazer uma live assim especial só para os 13 mil, né? Mas aí como nós já tínhamos essa, aproveitei então para fazer esse agradecimento aqui. Bom, avançando, pessoal, então vamos lá. Bom, primeiro o norte, né? Então, assim, o que é que vem depois, né? Então, primeiro vamos observar onde nós estamos hoje. Hoje, aqui eu coloquei GD, mas na verdade aqui o que eu queria colocar era a geração descentralizada, né? Então, antigamente nós tínhamos aquele modelo onde tínhamos um gerador, basicamente um tronco de linha, né, pensando ali em 230 kV, né, e aí isso ia ramificando, né, para pequenas subestações, né, onde nós diminuíamos então, por exemplo, para 23 mil volts, 13 mil volts, e aí iam se conectando com as redes de baixa tensão para depois então conectar com o usuário final, né. Mas agora os geradores são descentralizados, né? Então, fazendo uma brincadeirinha aqui, deixa eu arrumar esse desenho aqui para ficar mais fácil. Então, fazendo uma brincadeirinha, hoje nós temos, né, as subestações das cidades aqui, temos então a rede, né, de baixa tensão, e lá na ponta da rede, né, nós temos então os circuitos aqui que derivam, né, os circuitos secundários, e lá nos circuitos secundários temos agora geradores, né? Então são vamos dizer, geração de ponta a ponta hoje em dia, né? Hoje a geração ela é descentralizada, ela está mais próxima da carga, né? Bom, então esse passo aqui, o Brasil levou um tempo, o movimento começou em 2004, né? O 2004, 2002, né? Mas oficialmente em 2004, né? E depois em 2012, aí entrou, né? A geração distribuída que acabou acelerando a descentralização. E agora, então, né, com essa abertura de mercado, nós vamos ter, vamos dizer assim, os possíveis avanços, né? Primeiro com o armazenamento, que vem chegando, e depois, né, com as micro-redes, que já está na lei 14.300, né? Então já faz parte da legislação brasileira, a micro-rede, e quem sabe, né, logo, logo, então, as VPPs, até porque a VPP é algo mais, assim, privado, não precisaria exatamente termos aí uma regulação da ANEEL, porque ela é uma forma, uma tecnologia, né, um software, é algo mais livre de se trabalhar, não, justamente é a digitalização, né? Então aqui você tem uma ruptura entre rede elétrica e a representação virtual, né? Então vamos falando um pouquinho dessa sequência aqui, né? Bom, eu vou chamar a atenção então para nota técnica da ANEEL, eu já comentei sobre ela aqui, a número 76, que é de 2021. Essa nota técnica já abordava as usinas virtuais e também as micro-redes, né? E foi logo depois dessa nota aqui que as micro-redes entraram, então,
na lei 14.300, né? Então, basicamente, ali associadas a GD, né, que seria geração distribuída, né? Bom, aqui dentro, então, eu vou usar a definição da ANEEL, porque pelo menos fica mais próximo da nossa realidade brasileira, né? Ou seja, não é o Josemar que está falando, né? No caso aqui é a ANEEL oficialmente, né, colocando a definição e o que é, né? Basicamente como ela pretenderia implementar, né? Bom, então aqui a definição rápida de microrrede. Microrrede é um sistema elétrico inteligente de pequeno porte com cargas e rede. O RED são recursos energéticos distribuídos. É a soma, então, do armazenamento de energia mais as microrredes mais as VPPs. Ou seja, no armazenamento você tem o controle, né, de fluxo sobre a potência. Com as microrredes você tem a descentralização da distribuição e com a VPP você tem a digitalização. Então o RED, né, a implementação do RED no Brasil seria trazer esse trio aqui, todo mundo junto, né? Então diz com capacidade de operar ilhado, né, ou conectado à rede de distribuição. Depois mais embaixo, né, o componente principal da microrrede é o controlador. Então basicamente a microrrede ela nos dá o poder, né, de decidir se a energia vai ser, vamos dizer assim, guardada ou injetada na rede de média tensão, ou então negociada, né, peer-to-peer, dentro da rede de baixa tensão, que aí a gente não fala mais rede secundária, né, vamos falar então de microrrede, né, acabamos mudando então a forma de se referir à baixa tensão, né. E aqui no item 79, né, então a microrrede ela pode operar conectada ou isolada, né, essa é a vantagem porque ela torna uma rede resiliente, né. Se nós temos um problema, né, um caminhão bateu num poste, derrubou, né, parte da rede de média tensão, não tem problema. A rede antes do problema continua funcionando, né, porque o problema só dali para frente, mas à frente do problema também teríamos o funcionamento, porque basicamente a rede funcionaria isolada, né? Então, se tem uma escola naquela rede, a escola continua tendo aula normal, né? Se tem ali vamos dizer, um lote residencial, né? Um bairro com muitas casas, as pessoas podem tranquilamente seguir ali fazendo suas atividades, né? Se tem empresas, escritórios, comércio, todo mundo segue a vida. Só aquele trecho, só onde exatamente tem o problema, ali nós teríamos então a falta da energia, né? Então, falando um pouquinho aqui, um pouco mais prático, tentando ilustrar, né? Isso aqui seria uma forma de enxergar só a microrrede. Então, ela precisa obrigatoriamente de um sistema de distribuição, né? Ou melhor, de armazenamento distribuído, né? E esse armazenamento distribuído ele é o cerne da microrrede, é o que permite você, por exemplo, tomar decisões entre guardar a energia e também é o que viabiliza uma rede VPP, né? Então, nesse caso aqui, todos têm produção de energia, menos essa casinha aqui, né? Ela só consome, e aí você tem, então, a opção, por exemplo, né? Vamos supor que esse aqui é o consumidor, vou colocar X mesmo, já deixei a letra ali, consumidor X, o consumidor A, o consumidor B. Você pode agora armazenar a energia do consumidor B e vender ela, né, de B para X aqui em outro momento do dia, fazer essa contabilização. Então, basicamente, uma microrrede ela viabiliza o processo de digitalização da energia. Então, na microrrede eu preciso dos geradores, dos armazenamentos, né, dos armazenadores, e também dos consumidores, né, que são apenas consumidores, e, né, nesse caso aqui, um processo, um software, um método, né, para digitalização dessa energia. Aqui uma coisa interessante, né, porque na imagem anterior, né, por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui, nós, querendo ou não, nós estamos falando em controle de fluxo de potência, né? Estamos decidindo para onde essa energia vai, né? Agora, se a gente avançar um pouquinho mais, nós estamos falando aqui também, basicamente, na eliminação do problema do curtailment, né? Então, aqui nós temos um grupo gerador, esse grupo gerador estaria fora da microrrede, né? E quando ele vai injetar energia na rede, né?
onde a ideia seria basicamente casar a demanda com a oferta, vamos supor que não tenha consumo suficiente. Então, poderíamos armazenar energia em um grande sistema de armazenamento, né? Ou seja, o armazenamento de energia, ele resolve tanto o problema do fluxo inverso de potência, porque nós temos controle total do fluxo, né? Podemos guardar, podemos injetar, podemos administrar dentro da microrrede, né? E ao mesmo tempo nós eliminamos o curtailment, porque agora não tem o problema de cortar o gerador. Você realmente faz uma alocação de geração, né? Você faz uma alocação no sentido, né, de deslocamento de demanda de potência para o sistema de armazenamento. Então o armazenamento ele precisa entrar no Brasil na forma de armazenamento distribuído, né? Um armazenamento descentralizado. Até porque isso aqui, não sei se vocês percebem, mas ele viabilizaria pelo tamanho, pela escala, né? Por exemplo, se eu colocasse um sistema de armazenamento aqui do lado da casinha, seria um sistema pequeno. Se eu coloco outro aqui, eu também teria um outro sistema pequeno e aqui outro sistema pequeno. Então, financeiramente, isso aqui não ia viabilizar, porque toda a contabilização seria em torno do faturamento dessa casinha aqui. Agora, quando eu centralizo, né, coloco ele, digamos assim, todos reunidos, né, ou seja, esse armazenamento ele consegue armazenar várias microrredes ao mesmo tempo, ou uma grande microrrede, aqui eu tenho ganho de escala. E aqui eu otimizo, né, ou seja, eu posso usar, né, fazer um cálculo aqui de uso, onde eu não vou, vamos dizer assim, deixar superdimensionado, né, eu vou conseguir calcular um fator de demanda para o armazenamento. Né, então ele vai ter o tamanho exato e aí você ajusta o investimento. Né, então funcionaria de forma interessante, né? Bom, e aqui usando um exemplo completo, né? Aqui nós temos então os consumidores e também são produtores, e aqui no finzinho nós temos uma mini geração, né? Como se fosse separada então da rede, né? Mas ela está dentro da microrrede também, está conectada aqui ao sistema de armazenamento, né? Nesse caso aqui, reparem que eu tenho a rede de média tensão e a microrrede, basicamente, ela é o que nós chamamos hoje de rede de baixa tensão. Então, os circuitos secundários eles vão acabar se transformando em microrredes. E aqui nós vamos ter, então, né, a solução de alguns problemas atuais. Né? Então, pegando aqui, esse aqui seria o consumidor A, aí esse aqui seria o consumidor B, esse aqui o consumidor C. De repente, o consumidor A ele está produzindo muita energia, né? Ele tem realmente uma sobra de energia. Então ele vai resolver injetar na rede aqui, porque afinal o consumo não está dando conta, né? Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Aqui é uma estação, que é uma subestação normal, é como se fosse a substituição daquele velho poste com um transformador, né? Imagina agora acrescentando então um inversor de frequência aqui, né, para definir se ele vai permitir injetar na rede ou não. Então ele verifica, poxa, não posso injetar agora na rede de média tensão, porque vai me dar uma inversão de fluxo, né? Então o que eu faço? Eu guardo, né, essa energia aqui no armazenamento. Ou seja, não desperdicei a energia e eu tenho um saldo agora, né, desse consumidor A. O que pode acontecer agora, que através da VPP, né, que a gente já vai olhar, né, na nota técnica da ANEEL, eu posso criar uma usina virtual. Ou seja, eu somo toda a capacidade, né, de geração que está aqui e eu chamo isso de VPP, ou seja, uma Virtual Power Plant, uma usina virtual. E aí vamos dizer, cada consumidor ele é proprietário, né, desse pedacinho de usina. Então, se o consumidor A tem um saldo, ele pode vender para o consumidor B. Então, a energia não viria da distribuidora. Ela ficaria circulando dentro da microrrede, né? Ela não precisaria vir da rede de média tensão. Então, teria um momento de consumo aqui. Né? Então, teria uma espécie de administração da microrrede. E aí, claro, uma contabilização, porque aí o consumidor B, né, ele teria que pagar um valor para o consumidor A, mas seria negociado. Né? E também isso resolve outro problema. Né? Por exemplo, vamos supor que nós precisamos aqui ficar energizados perante uma falha. Né? Então aqui eu tive uma falha na média tensão, e faltou energia aqui. Né?
Bom, agora eu posso abastecer todo mundo, né, com a energia do armazenamento, com a própria energia que eles produziram. Então isso aqui é o passo 2, né? Nós temos ali o primeiro passo é o armazenamento, né, que vai chegar no Brasil de uma forma ou de outra, né? Vocês percebem ali pelas notícias, né? A própria ANEEL já está organizando, né, como ela vai fazer, se inicia com projetos ancilares, né? Serviços ancilares, se vai fazer por leilão, se vai abrir o mercado de forma direta, né? Mas está chegando esse armazenamento distribuído na rede. E o passo 2, então, seriam as microrredes, né? E depois teríamos a forma da digitalização dessa energia. E aqui na digitalização, vou dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho, nós temos então a definição da ANEEL para o que seriam as usinas virtuais. Então aqui as usinas virtuais são um conjunto de rede, lembrando, né, o RED são recursos energéticos distribuídos, então aqui estamos falando de geração descentralizada, mais o armazenamento descentralizado e mais as soluções de VPP, né? Então despachados remotamente por centros de controle de forma a oferecer serviços de resposta da demanda, injeção de energia em horários de pico, controle de tensão, entre outros, ao operador da rede e maximizar a receita, né, oferida pelos participantes, né? Então, o gerador que participa aqui, ele teria, vamos dizer assim, um ganho de performance, né? Porque ele não teria prejuízos, né? Não ficaria, por exemplo, exposto a um curtailment, né? Não teria problema de inversão de fluxo, ele tem toda uma liberdade para trabalhar, então, com essa energia. E aqui, né, mais uma definição, né, do que seriam as usinas virtuais, né? Então, eles colocam aqui no item 89, para tanto, são utilizados modelos de previsão de disponibilidade de recursos energéticos, né? Então, eólico, solar, hidrelétrica, biomassa, biogás, cogeração, assim como dados da operação em tempo real da rede e das usinas, monitorando ocorrências no sistema de distribuição e transmissão, otimizando o carregamento das baterias, no caso das microrredes, né? O consumo e a demanda dos consumidores participantes da usina virtual. Então, aquela situação, deu uma falha na distribuição, deu uma falha na transmissão, não tem problema. Toda a rede secundária de baixa tensão ficaria ilhada, né, funcionando, ninguém perceberia essa interrupção, e depois, na sequência, então, conserta-se o problema, e aí você tem ali a não percepção de que houve uma interrupção. Então, o nível de qualidade, né, da rede ele vai lá para cima. Nós realmente perderíamos, né, vamos dizer, a memória do que significa faltar energia, né? É igual tirar um notebook da tomada, né? Ele fica funcionando normal porque a bateria está ali, né? Não precisa religar o computador, né? E nós nem nos importamos mais, né? Agora, né, para quem tem um pouco mais de idade, né, que eu aí estou chegando aí aos 40 anos, né? Então, o meu primeiro computador era direto na tomada, tinha que prever ali um estabilizador que também era o no break, segurava ali por uns 15 minutinhos, né, que é só para evitar ali que queimasse o computador, porque era aquela coisa, começou a apitar, aí pensava assim, puxa vida, faltou energia, né? Bom, então eu tenho 15 minutos para salvar minhas coisas e desligar ele, é isso, né? Notebook não, notebook, o meu aqui, ele tem uma performance, por exemplo, de 4 horas, né? Então eu nem percebo, às vezes, tem vezes que eu me incomodo, que eu esqueço de colocar na tomada, né, porque a gente acaba, né, levando para um lado e para o outro, né, mas aí 4 horas, nossa, né, é muito diferente de como era antes, né. Bom, aqui eles comentam sobre a diferença, né, que seria entre a usina virtual e a microrrede, né. Então eles colocam aqui que a diferença é fato, né, de os consumidores, geradores e baterias estarem dispersos fisicamente ao longo de uma rede, né? Então, na microrrede você está agrupado fisicamente, né? Na virtual, você pode pegar usinas do Brasil todo, somar essa potência, né? Ou seja, você pega ali 50 usinas de 1 megawatt. É como se fosse uma usina só de 50 megawatt. E aí você pode negociar essa energia no mercado, uma vez que ela é digital, né? O lastro ficaria descentralizado, né?
o que é assim, o que vai acabar chegando logo aí, porque, veja, no Brasil nós temos muitas usinas pequenas, né, em função da micro e mini geração distribuída. Só que quando o mercado abre, você precisa ter um ganho de escala. E como é que você faz agora, né? Então, uma forma é justamente você permitir que elas se unam e se transformem numa espécie de usina virtual, onde todas elas, né, juntas são responsáveis, então, para, né, garantir o lastro de uma grande usina virtual. Então, uma forma, né, de visualizar isso. Aqui tem uma ilustração sobre as vantagens, né, no caso de uma VPP, né? Então eles colocam ali o controle da produção, né? Porque como eu mostrei ali, você tem controle sobre o fluxo, né? Você pode guardar, você pode injetar, você pode negociar peer-to-peer dentro, né, da microrrede, você pode negociar fora, né, usando a VPP, né? Porque aí você vai somar toda a produção e vender, né, como se fosse uma grande usina, né? Você tem cronograma de energia, porque eu posso combinar com a distribuidora, né? Olha, domingo vai ter a manutenção na rede e tal. Então, todos os administradores de microrrede precisam armazenar energia suficiente, né? Então, pega-se a energia da distribuidora, aí a distribuidora faz o desligamento, e aí aquela energia ela é gasta, né, dentro das microrredes, depois a distribuidora religa a rede e aí volta tudo ao normal, né? Então eu posso fazer um trabalho mais seguro, né, para os eletricistas, porque eles podem trabalhar com a rede desligada, né, e ao mesmo tempo o consumidor não tem a falta de energia. Então isso aqui é uma coisa tão boa que de fato vai acabar chegando, né? Praticamente não tem dúvidas que isso aqui é o futuro, né? Depois tem a comercialização da produção, né? Então utiliza dados históricos em tempo real para ajustar lances. E aí é uma coisa importante, pessoal, aqui eles falam em mercado de eletricidade, né? Hoje, no Brasil, nós temos um PLD que ele é por custo auditado, né? É um cálculo por custo auditado. Então, é feito um procedimento matemático, né? Que é um cálculo por método estocástico, né? Então, roda-se o CMO, que é o custo marginal de operações, tem como base o CVU, né? Que é o CVU declarado das usinas, né? Que são as usinas despacháveis, né? E com flexibilidade, alguma flexibilidade, não pode ser igual a zero, né? E aí você tem, então, o CVU dando base para o CMO. Dentro do CMO você tem os modelos de New Wave, DCEM, Decomp, basicamente um cálculo estocástico para definir demanda e oferta, e aí você tem no final o cálculo do PLD usando os valores de CMO. Então, basicamente, você tem alguém calculando quanto é o preço de um produto, o que não faz sentido em nenhum mercado, né? Imagina você usar essa mesma lógica para definir o preço do sapato no mercado. Né? Não, peraí, deixa eu pegar aqui os dados de produção de sapato de todas as fábricas, deixa eu fazer todo um cálculo aqui para definir qual vai ser o preço de um sapato, então. É algo meio, assim, maluco, né? E na energia também não faz muito sentido. Então, nós vamos precisar de um modelo diferente, que é um modelo por preço ofertado. Então, a ideia no futuro é basicamente você dar os lances, né? Como ele coloca ali, ó, ajustar os lances. Basicamente, se você tem um consumo grande chegando, como é que você faz para aumentar a oferta de energia? Né? Basicamente, quem está ofertando vai colocar um preço mais alto. Se alguém comprar rápido, ele vai no próximo lance aumentar o preço de novo. Então, o PLD por preço ofertado, ele é um preço que muda minuto a minuto. É diferente do PLD hoje, que é um deck horário, né? Mas aí é uma questão de amadurecimento de mercado, isso aí não é algo que vem tão rápido porque depende, né, da agência reguladora, então, mas olhando para o mundo, né, olhando para os países que já implementam assim, só para explicar que os preços eles são ofertados. Então você que define o preço. Se alguém comprar é porque realmente pagariam aquele valor, né? Se não comprar é porque alguém está ofertando mais barato, ou seja, teria muita oferta, teria muita sobra de energia no mercado, né? Daí o preço fica flutuante, né? É igual o dólar, né? Não tem mais nada que coloque regra no preço do dólar, né? Se você paga caro pelo dólar, o preço sobe. Se você paga barato, o preço desce, né?
E aqui uma representação do que seria uma Virtual Power Plant, né? Não sei se tem como fazer uma representação, mas isso aqui seria basicamente a ideia de uma VPP. Então você tem aqui os recursos, né? Então o armazenamento de um lado, a produção do outro, né? Então aqui são formas de produção, e aí você tem os consumidores. Então basicamente o que você faz é somar todos os recursos, né? Então se você tem, vou fazer um exemplo aqui, eu tenho, fazer maior aqui. Eu tenho aqui, então, um consumidor, aqui eu tenho outro consumidor, aí aqui outro consumidor e aqui mais um consumidor. Aí do outro lado eu tenho aqui ó, um gerador, aí aqui eu tenho um sistema de armazenamento, aí aqui eu tenho um outro gerador pequenininho, aí eu tenho um outro gerador, depois um armazenamento. Então, basicamente, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai somar todo o recurso de geração e armazenamento, e isso aqui é como se fosse uma única usina, então é um único gerador, e ele vai virtualmente, então, negociar a energia com esses consumidores aqui, a partir de uma plataforma eletrônica, né, onde ele vai colocar, então, o preço ofertado, e quem quiser clica ali e compra. Né? E aí, a vantagem é que não é instantâneo. Né? Eu posso fazer uma coisa interessante, eu posso, no mês de julho, eu posso comprar energia para usar no mês de janeiro. Né? Eu posso pensar assim, poxa, não vou tirar férias em janeiro, eu vou aproveitar para trabalhar bastante. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a energia para usar em janeiro, porque aí eu posso trabalhar à vontade com o ar-condicionado ligado, porque se eu vou comprar com 6 meses de antecedência, o preço vai ser muito baixo, né? Eu vou estar negociando com muita antecedência, então eu deixo lá minha ordem de compra e vou vendo, né, se eu consigo comprar por um preço baixinho. Uma vez comprado, pronto. Né? A energia vai ser gerada ao longo dos 6 meses e o sistema, no caso a VPP, ela vai organizando para que seja armazenada aquela energia que eu comprei. Então, ela pode ser armazenada aos poucos, né? Quando chega no mês de janeiro, então os armazenadores liberam essa energia na rede. Então, tudo isso programado, você tem uma ótima eficiência da rede. Né? Então, esses são os próximos passos aí que virão, né? Então, só para mostrar para vocês que tem muita coisa ainda para chegar no Brasil, né? Bom, pessoal, nós temos aqui no dia 9 e no dia 16 um treinamento, né, sobre esse novo mercado. Então, quem quiser participar, né, eu já deixei os links lá no grupo, né? Basicamente, no dia 9, nós vamos falar sobre esse novo mercado, qual vai ser a estrutura dele, né? Basicamente, entender algumas questões, o que já está definido e o que não está ainda, né? E no dia 16 vamos fazer algumas simulações para entender questões fundamentais. Né? Por exemplo, vai fazer sentido um cliente de baixa tensão migrar para esse mercado? Né? Ou seja, o que vai precisar mudar para que faça sentido a adesão desses consumidores? E o que já mudou, né? Porque já tem as definições sobre a representação varejista, né? Então fica o convite aí para quem quiser participar, é só entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram, né? E aí lá já tem os links, né? E também lá no site, né, da Lerplan tem também os links. Agora eu vou voltar aqui para nossa telinha para a gente bater um papo aqui. Só um minutinho. Pronto, voltei aqui. Então, pessoal, a ideia de hoje era fazer uma live de meia hora, né? Falando um pouquinho sobre essa abertura de mercado, falando um pouquinho sobre o que vem depois, né? E existe uma pressão global, porque lá fora, né, lá fora parece tão longe, né, mas lá fora, né, nos outros países, já estamos numa outra era, já estamos nos SMRs, né, que são os reatores nucleares modulares. Eu lembro que eu lia sobre isso lá em 2015, 2016, depois começou comercialmente, né, a ser explorado entre 2018 e 2020, né, até comentava assim com alguns clientes, né, falando, olha, nos Estados Unidos, né, já está acontecendo esse movimento. Hoje já é comercial, né, já tem várias empresas, você entra no site, já encomenda o seu SMR, a Microsoft já está implementando, a Google já está implementando, basicamente todas as empresas que têm interesse em data centers, né, já estão implementando SMR, então lá eles estão um passo além ainda do que eu comentei aqui, né, então o Brasil, assim, em algum momento a gente vai ter que dar aquela corridinha, né? Não sei se vai ser aquela corridinha de perna curta ou se a gente vai, né, conseguir
fazer aquele tiro rápido, né? Aquela corrida de 100 metros e alcançar todo mundo lá na frente, né? Mas não tem como evitar, né? O setor elétrico, se a gente não evolui, basicamente o nosso mercado fica muito caro, né? Nosso mercado, por base, ele, né, o custo do setor elétrico ele dá a base de todo o mercado, né? Então, se é muito caro fazer alguma coisa no setor elétrico, meio que leva esse preço para tudo, né? Então, quanto mais barato, um exemplo rápido, né, só para vocês entenderem, né? Vamos supor que eu queira colocar um data center e assim, vender o serviço de processamento de dados para alguma empresa que tem interesse em vender nuvem, vender serviço de IA, por exemplo. No Brasil não vale a pena. O preço de energia no mercado cativo é um absurdo. No ambiente livre é interessante, mas o custo do fio geralmente quebra a lógica. E aí eu preciso combinar, eu preciso colocar o gerador ao lado do data center e fazer uma conexão direta ali, né? No Brasil é permitido, né? Precisa estar em áreas contíguas, né? Tem as condições ali que a ANEEL exige, né? Até eu já falei disso em alguns vídeos do YouTube, né? Mas assim, você fica numa situação tão esquisita que vai mais fácil colocar no Paraguai, é mais fácil colocar né, em outro país, nos Estados Unidos principalmente. Então, realmente, né, acaba indo para lá, né, os melhores negócios, né? Mas se queremos trazer empresas de tecnologia para cá, o setor elétrico vai precisar ficar mais competitivo, né? Alguém quer aproveitar, pessoal, para fazer as perguntas aqui? Podem perguntar à vontade. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Podem usar o microfone se quiserem. Aqui um colega já deixou o telefone ali para colocar no grupo. Depois no final aqui, então eu adiciono você lá no grupo. No YouTube tem o link para quem está assistindo a gravação, tá, pessoal? Os links todos estão na descrição do vídeo. Beleza, aqui mais um colega comentando. Alguém quer aproveitar, pessoal, fazer um comentário, uma pergunta? Eu gostaria. Tudo bem, Josemar? Boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver, é Lucas ou o Thiago que está falando agora aqui? O Thiago que levantou a mão. Ah, tá. Então vamos organizar a fila aqui. Então o Thiago levantou a mão. Aí primeiro o Thiago, depois o Lucas, então. Pode falar, Thiago. Ô, professor Lucimar, boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo. Na verdade, eu queria uma informação em relação à certificação, o treinamento da certificação, né, do CCE. Eu vi que já iniciou as aulas, né, da certificação, mas se eu quiser acompanhar, eu consigo ainda entrar nessa turma? Sim, consegue, porque as aulas estão todas no formato de videoaulas. E aí nós temos as lives de simulado ao vivo. Então nós já tivemos duas que estão gravadas, você pode assistir os dois simulados, mas eles têm mais, né? Porque são dois simulados por mês até o dia da prova. Então acho que tem mais uns 4 simulados por aí. Eu sei que o total ali são acho que 8, né? Porque são várias semanas até a prova, né? Ah, tá ok então, professor. Obrigado aí pelo esclarecimento. Certo. Então aqui na fila agora o Lucas, né? Pode falar, Lucas. Aproveitando a dúvida do colega Thiago, se puder depois compartilhar o link para poder acessar esse curso para certificação da prova do dia 14 de agosto, né? Que tem, na verdade, as inscrições para a prova da certificação é dia 14, a prova é 24, né, de setembro e o resultado 26 de outubro, algo do tipo, né? Isso, as provas geralmente são em setembro, mas assim, a gente tem que estar sempre olhando o edital, porque pode mudar uma coisinha ou outra, né? Por exemplo, ano passado teve as enchentes aqui, então imagina se algo semelhante acontece, eles acabam mudando, então a gente tem que ficar olhando, mas a princípio as provas são em setembro, né? E aí o link para o curso seu preparatório, você poderia depois compartilhar? Sim, eu vou colocar ali no grupo do WhatsApp, também ele está aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo a gravação, né? Caso alguém não esteja nos grupos de WhatsApp aqui, depois pode me chamar ali lá no site da Lerplan, tem um botão de atendimento, você clica ali. Claro, o pessoal fica só até às 5 da tarde, né? Mas de repente eu pego aqui, consigo responder fora do horário, aí adiciono vocês também no grupo, tá? Mas no YouTube tem os links, no site tem os links também. Perfeito, eu vou agora realizar minha pergunta. Eu gostaria de saber o que especificamente você considera como custo do fio para dizer que no Brasil, mesmo que o mercado livre é mais barato que o mercado cativo para atrair os data centers,
Você especificou que então a tela vai ter um custo acessível no Mercado Livre, mas o custo do fio acaba não compensando. E aí por isso que a gente já pensa em alternativas como Paraguai, entre outras coisas. Eu queria entender se você poderia aprofundar um pouco mais sobre esse custo do fio que você considera para que pode quebrar e é uma quebra ilógica da atratividade para o Mercado Livre, especialmente. Isso, o que acaba acontecendo é assim, você tem a TUSD, né, e você tem a energia contabilizada livremente no Mercado Livre, né? Então, quando você faz o cálculo de quanto você vai precisar de energia, vamos supor que você precisa de 100 megawatt-hora para manter uma operação mensal. Então Você está dizendo a CUSD, então. Aí quando você usa custo do fio, você usa CUSD, né? Que é a TUSD, né, a tarifa, né? Certo. Isso. Porque a TUSD ela é a tarifa pelo uso do sistema de distribuição, é o custo de infraestrutura, né? E o preço da energia é livre, né? A energia não tem mais relação, vamos dizer assim, com a distribuidora no ambiente livre. E aí o que acaba acontecendo... Oi? Pode continuar o cálculo. Isso, então o que acaba acontecendo, né? Vamos supor que você precisa de 100 megawatt-hora para viabilizar uma operação. Aí você faz o cálculo, bom, 100 megawatt-hora, vou comprar isso no ambiente livre. Aí quando você faz o cálculo, você vê, bom, legal, agora eu preciso, com o resto da margem que sobrou, pagar o fio. Só que o preço do fio é quase que o preço também da energia, às vezes até é um pouco mais caro. A soma dos dois, quando você olha assim, poxa, mas eu precisava pagar X reais para cada megawatt-hora consumido na minha operação. No Brasil, o custo fica um pouco acima. Então, é muito difícil, né? Aliás, eu não vi nenhum hoje funcionando bem, mas é muito difícil você colocar um data center na rede, você pagar para a distribuidora e pagar um fornecedor no ambiente livre e ainda a operação, né, sair no lucro. Então, é muito difícil. Agora, se você faz a jogadinha que é colocar o data center ao lado de um gerador, que é a solução da área contígua, você não vai pagar a distribuidora, não tem custo de fio, né, porque é uma ligação direta. Então você vai negociar o preço agora com esse gerador e ele vai negociar a preço de mercado. Aí realmente viabiliza a operação. Você até consegue pagar um pouquinho mais ainda o gerador, né, porque alivia muito no custo do fio. Então, nos Estados Unidos acontece muito parecido, só que lá você tem o custo da energia nuclear é muito barato. Então, o pessoal tem um movimento de tentar limitar, né, os órgãos reguladores, né, eles tentam fazer o seguinte, em proibir, né, que um data center se conecte direto, por exemplo, a uma usina nuclear. Aí eles tentam usar vários argumentos, né, só que não faz sentido, porque é uma carga elétrica normal. Né? Por que todas as outras podem? Existe a regra, mas daí na hora do data center, daí eles não permitem, né? E aí lá o pessoal simplesmente usa da liberdade, né? Ah, então não pode na Califórnia, então vou para o Texas, né? Ah, não pode no Texas, vou para o Delaware, né? Ou seja, as leis são estaduais, né? Então os estados, eles meio que pensam, poxa, a nossa regulamentação tá afugentando o investimento, então vamos precisar, né, permitir que eles façam essa conexão. E aí tem esse crescimento. Hoje, a Microsoft, a Google, a Amazon, tem mais uma outra grande, eu acabei esquecendo, agora não me lembro bem, mas assim, as grandes do mercado, todas elas já têm solução de geração própria, né? A Google tem bastante renovável, por exemplo, né? Agora com o SMR eles também consideram energia limpa, né? Não é renovável, mas eles consideram limpa. Então, assim, ainda segue naquela pauta verde, né? Então, toda uma política em paralelo, mas não adianta, né? É muito barato produzir com o... Inclusive é tão barato que se eles não fizessem dessa forma, nós aqui não teríamos acesso, né? Não poderíamos pagar, por exemplo, o Gemini, pagar o ChatGPT, porque assim, desculpa, eu estou pagando hoje em torno de, são $20, né, que eles cobram ao mês. Só que se não fosse a energia barata, eles teriam que cobrar mais, né? Então eles teriam que cobrar de nós quanto? $100. Aí ninguém ia assinar. Porque é aquela questão, né? Tem um preço que a gente aceita pagar. Passou daquele valor, meio que corta, ninguém mais aceita pagar, né? Então $20 tem gente que acha caro.
dá em torno de R$ 100, né, mais ou menos um pouco mais. Agora, pô, mas não é impossível pagar esse valor, e o retorno é interessante, né? A IA para mim aqui agiliza muita coisa, né? Antigamente eu fazia muita coisa manual, hoje acelero muito por causa dela, né? Então, assim, a energia tem que ser barata, né? Senão não seria viável você ter esse modelo de negócios, né? E é um casamento muito interessante, né? Porque você tem o SMR, o data center, e quem é o demandante? Justamente as IAs, né? Então, assim, como é que eu vou viabilizar uma IA no telefone, uma IA na minha televisão, uma IA em todo lugar, né? Porque o processamento é à distância, né? Então, a IA está no meu telefone, mas o processamento é à distância. E esse processamento, ele gasta muita energia elétrica, então tem que ser barata, né? Então, essa combinação de SMR, o data center e a empresa, né, que providencia serviço de nuvem, análise de dados, inteligência artificial, o casamento de tudo isso tem que ser barato para virar um produto que ele resolve problemas e ainda tem um preço acessível, né? Senão não funciona. Então, a eletricidade está ali na base de tudo, né? Legal, obrigado. Beleza. Aqui tem o Teonas, é isso? Eu não sei se eu li certo o seu nome. É esse mesmo, Teonas. Teonas. Então pode falar, colega. Tudo bem, Josemar? Tudo Até tranquilo. abrir a tela aqui, deixa eu vir para cá. Bom, o mercado está numa instabilidade muito grande aí com essa questão da MP agora aí, principalmente para quem... Então, eu não sei se tu tenha já essa ideia assim de como é que a minha dúvida seria: tu tem já alguma perspectiva de como é que vai se comportar essa relação das cooperativas aí, das vendas de energia por assinatura, que tiveram um crescimento gigante agora nesse último período, né? Mas com a abertura do Mercado Livre, o que vai acontecer? Eles vão ter uma energia muito mais competitiva no mercado, digamos assim, que talvez não vai compensar, ou que não é que não vai compensar, vai fazer uma frente, um impacto muito grande para o custo de energia que eles tinham. E a oferta para esse cliente lá na ponta, que vai comprar essa energia, ele vai escolher se ele compra da energia por assinatura ou se ele vai para o Mercado Livre. Essa é uma questão que eu tenho dúvida. Eu não sei como é que vai se comparar, ou se cada um ainda vai ter a sua fatia, se eles vão estar disputando fortemente. E a outra dúvida que eu também gostaria de ouvir de ti é que, com a retirada da TUSD, do incentivo na TUSD, né, do Mercado Livre, o incentivo ao Mercado Livre para muitas empresas perde um pouco o sentido, né? Porque praticamente, em muitos casos, tu vai ter só a barganha da energia, né? Isso. Porque aí tu perde aquele incentivo da TUSD. Nesse caso, o preço no Mercado Livre, porque como eu estava te ouvindo falar ali como é que você regula a energia, né? A energia no Mercado Livre ela é regulada ali pela vazão, né? Pela questão hídrica, se acionou ou não acionou térmica, tem todo um lobby por trás disso. Mas a tendência é que o preço caia, né? Porque tu vai ter muito mais procura, vai ter muito mais demanda e a oferta praticamente a mesma, né? Sim. Assim, por partes, né? A energia por assinatura das cooperativas de produção, né? Basicamente o mercado de geração compartilhada e a participação nos ativos, né? Locação, associação, né? O que acaba acontecendo? Eles só funcionavam porque eram subsidiados, né? Aquela história de você negociar a 50 centavos o quilowatt-hora, por que existia essa possibilidade? Porque o cliente no mercado cativo não tinha a opção de fazer outra coisa. Ou você pagava para a distribuidora, ou você participava, né, de uma energia por assinatura, ou você mesmo investia na produção própria. Então, você acuava, né, você colocava o cliente numa posição de, olha, ou você paga muito caro para a distribuidora, ou você paga um pouco menos caro para outra opção. Não tinha uma terceira opção. Com o mercado aberto e livre, aí é diferente. Agora é o mercado como um todo, né? Então, se a cooperativa, né, ela vai lá e fala, olha, a gente tem aqui essa energia, a gente está vendendo agora R$500 o megawatt-hora. Tá, mas tem 500 outros
né, ofertantes aqui e o preço deles está abaixo, então você vai ter que fazer um preço melhor para mim. Ou seja, a briga pelo preço, isso é normal em todos os mercados, né, ela diminui o preço mesmo. Então não vai ser bom para quem vivia desse mercado subsidiado, para quem contava com essa obrigatoriedade do cliente pagar pelo menos, né, 50 centavos o quilowatt-hora ou R$500 o megawatt-hora ou até mais em algumas situações. Não, acabou, você não tem mais esse, vamos dizer, esse poder coercitivo do Estado tentando, né, colocar ali um preço no mercado. Agora o mercado que precifica. Então eles vão ser prejudicados sim, mas não prejudicados no sentido mal da palavra, no sentido de assim, errar um pouco a estratégia. Né? Eu, desde 2012, quando abriu esse mercado, a primeira coisa que eu comentei, eu falei, mas espera aí, esse mercado subsidiado está errado. O mercado nasce subsidiado. Aí ele vai se desenvolver em cima de todo o subsídio. O que vai acontecer quando eu tirar o subsídio? O mercado vai dar um baque. Não tem como ser diferente, porque todo mundo monta em cima daquela vantagem ali, né? Então, realmente eles vão ter uma dificuldade e aí a gente tem que, né, deixar o mercado acontecer para ver o que vai acontecer. Mas não faz sentido você pensar em salvar o empresário, mas maltratar o consumidor. Né? Ou seja, o mercado só funciona quando o consumidor é o centro. E aí todo mundo tem que trabalhar para ofertar um produto num preço decente. Né? Ou seja, se o preço que você está ofertando ele é um preço que não faz sentido, então se retira do mercado. Mas não obriga o cliente a pagar mais caro, né? Não faz sentido. Sim, mas na verdade vai abrir, vai ficar um ambiente de livre disputa, né? Como são todos os mercados, né? É isso aí. E o consumidor ele vai ter mais essa opção, né? Agora eu não preciso só comprar só da concessionária, eu posso comprar da cooperativa, eu posso comprar do Mercado Livre. Exato. Porque a gente nunca pode pensar assim, o cliente como se ele fosse culpado de alguma coisa. Ora, se o mercado está ruim, aí o empresário tem que trocar de mercado, não tem muita opção, né? Ou seja, o mercado ele tem que se autorregular, né? E a questão do incentivo, né, energia incentivada, esse é um outro problema que também não fazia sentido nenhum. Eu não sei como as pessoas normalizavam que sem um incentivo a economia dava 2%, 6%. Aí você coloca o incentivo, a economia ia para 20%, 30%. Isso é ridículo, não faz sentido. A gente tem que olhar o mercado com olhos de adulto, né? Eu estou no mercado faz 20 anos, né? Esse ano agora, em 2026 agora vão fazer 20 anos. E assim, eu vivo no mercado porque eu penso a longo prazo, né? Agora, como é que eu vou achar normal, né, um desconto de 20%? Imagina o seguinte, imagina você tem ali um mercado de automóveis. Ah, mas daí tem um mercado de automóvel que você ganha 20% de desconto se comprar o carro verde. Então, mas de onde vem esse dinheiro que baixou 20%, né? Não, porque o cara que compra o carro não verde, esse cara ele paga mais caro no carro dele. Mas daí todo mundo vai querer comprar o carro verde, né? Então, assim, aí você está dominando o mercado, mudando a lógica de oferta e procura, né? Então, o que é natural? Natural é os preços variarem ali 5%, 6%, 3%, 2%, que é a briga de mercado, né? Ninguém vai conseguir falar, pô, eu faço 20% mais barato naturalmente, assim. Não, daí só se teve um ganho de tecnologia muito interessante, né? Ou seja, alguém realmente trouxe uma opção de geração para o mercado que é mais eficiente na prática, de verdade, né? Não um joguinho contábil ou um subsídio, né? Então, assim, a energia incentivada, ela sai fora, não tem problema, mas o mercado tem que se acostumar. Não é normal, né, achar que 20% era algo assim, aceitável e hoje 6% é pouco. Até porque quando o preço de alguma coisa aumenta em 6%, nós achamos caro, né? Então 6%... Não, perfeito, só que vai ser um período de adaptação, né? Todo mundo vai ter que ficar adulto aqui, né? Porque não... Esse negócio de o governo pegar pela mãozinha, e toma aqui, né, um incentivinho para você, pega aí não dá, a gente tem que entender que não funciona no longo prazo, né? É colapso das contas, porque cria uma espiral da morte, né? Até para explicar o meu raciocínio pro pessoal, de onde vem o dinheiro que subsidia a GD? Basicamente vem das tarifas do mercado cativo hoje. Então, se a tarifa sobe, né, você está incentivando o próprio consumidor a fazer um investimento numa coisa que ele subsidia. Ou seja, minha tarifa ficou mais cara, então eu vou fazer geração própria. Aí ele faz a geração própria, mas ele está sendo subsidiado. Ou seja,
o número de pessoas que subsidiam diminui e o número de pessoas subsidiadas aumenta. Então é lógico que chega uma hora que a conta não fecha mais. E aí ninguém mais ganha subsídio nenhum. E aí quem aproveitou no início, ok, mas depois está todo mundo na mesma. Então quanto antes a gente quebrar essa espiral da morte, né, melhor. Né? O ambiente, o mercado, ele não tem como fazer mágica. Né? O mercado é tudo menos justo. Né? O mercado é de quem performa melhor. Então, a gente não pode dizer, o preço do mercado está muito caro. Tá, meu amigo, então abre uma empresa e produz aí, vende aí o que você acha que está caro, né? Ah, mas eu não consigo, é muito difícil. Então, é difícil, então o preço é esse mesmo, né? Não está caro o preço, né? Ah, o preço está muito barato da energia. Tá, então fecha a empresa, vai fazer outra coisa. Ah, não, mas eu tenho um ganho legal aqui. Tá, mas então não está tão ruim, né? Ou seja, as pessoas têm que pensar que mercado é isso. Mercado é sangue, suor e lágrimas, né? Às vezes as lágrimas são de felicidade. É. Mas é preocupante, viu? Porque tem muita usina aí que vai... Muitos contratos vão ser quebrados. Mas é incompetência, né? Por que investiram num modelo de negócios que está plantado em cima de um subsídio? O pessoal realmente, eles acharam que iam ficar 50 anos, que eles iam ter uma empresa, uma Coca-Cola da vida em cima de subsídios? Não, né? Não, e isso foi uma onda, né? Isso foi uma onda de investimento. E a gente já está vendo o baque que isso está dando, né? Mas isso é em todo o mercado, né? Fazendo uma brincadeira. Quando a Uber veio para o Brasil, o pessoal fazia aquela comparação, né? Porque o motorista de Uber tira não sei quantos mil reais por mês. Mas se qualquer um pode ser Uber e eles pagam tão bem assim, o que acabou acontecendo? Tem um monte de motoristas, né? O Brasil, se eu não me engano, ele está nos top 5 ali de número de motoristas, né? Existem muitos motoristas em relação ao número de passageiros no Brasil, né? E aí o preço das corridas cai, o pessoal reclama, né? Mas esse é o mercado como não tem o que fazer, né? E todos os mercados são assim. Se você conversar agora com médicos, eles vão reclamar que tem muito médico no mercado. Se você falar com advogado, ele vai falar, tem muito advogado no mercado. Todo mundo, quando começa a reclamar que o mercado está prostituído, né? Sabe? Meu mercado, tem muito profissional do meu mercado, tem muito produto. Tá, mas então, de repente, chegou um momento que você tem que criar uma coisa nova, ou agregar valor, fazer diferente, porque empreender não é fácil, né? Empreender, assim, a gente entra, rema, né? Aproveita ali o momento, só que chega aquele momento que a gente tem que se adaptar, né? Tem que se reinventar, né? Estou aí. Obrigado, Josemar. Obrigado. Beleza. Aqui o Thiago levantou a mão de novo, não sei se ficou daquela vez. Pode falar, Thiago. Eu acho que é da mesma vez. Tranquilo. Então, tudo bem. Até para falar um pouquinho dessa questão do mercado, né? Muita gente reclama, por exemplo, assim, mas se o mercado livre de energia abrir para todo mundo, os preços da energia vão subir. Mas não faz sentido isso, né? Se os preços subirem, aí eu mesmo vou investir em usinas, né? Ou seja, se o mercado é livre para comprar, é livre para ofertar também, né? Então, a livre concorrência, ela baixa os preços mesmo, né? Só que o preço não baixa porque alguém baixou a força, é porque todo mundo fica no início muito, vamos dizer assim, achando que as coisas vão dar certo, né? Ficam muito motivados e aí faz o investimento no impulso sem avaliar muito bem e não dá para todo mundo ir bem no mercado, né? Então, no início é normal, você abre um mercado, vem um monte de empresas. Aí, as empresas que são incompetentes, que são mais fraquinhas, né? O pessoal ali que foi na... Como é que eles chamam, né? O pessoal que vai na... O entusiasta, né? O cara, eu tenho um dinheirinho que eu vou colocar. Daí ele vai lá no mercado, puxa, é muito difícil, eu vou sair fora. É normal, essas empresas entram e quebram. Aí tem as outras empresas que são resilientes. O pessoal entra e fica estagnado, mas fica, o cara não sai dali, né? E tem aqueles que têm a mão, né? Eles entram e crescem muito mesmo. Então, assim, quando o mercado agora chegar no grupo B, hoje tem 500 comercializadores, amanhã vão ter mais de 2.000, é normal. Só que depois, né, começa o frenesi, né? O frenesi, os peixes, alguns morrem de susto, outros comem dos outros, né? Ou seja, é um mercado onde as empresas vão falindo e, ao mesmo tempo, os resilientes ali vão sendo comprados ou começam a fazer aquisições, né? E aí a gente vai equilibrando o mercado, né? Aqui o Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas.
Josemar, eu vou deixar a André perguntar, porque eu já perguntei. Aí depois eu pergunto se der. Se não, eu só queria saber se fica gravado perguntas e respostas. Sim, a gente tá gravando tudo aqui. Mas se der alguma coisinha, eu edito, tá? Não tem problema. Aí qualquer coisa eu te mando um abraço. Obrigado. Tranquilo, beleza. Então, a Andriele, né? Falei certo seu nome, né? Isso. Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Fone. Uhum. Ok, que bom. Josemar, essa questão do irrigante noturno e do horário reservado, isso também tem alguma previsão de cair fora esses benefícios, esses descontos, ou ainda não? Tem, assim, politicamente falando, já se fala em acabar até 2030. Só que toda vez que alguém coloca no papel, toda vez que começa um movimento, tem aquela resiliência no Congresso, a resiliência em todo lugar, né? Mas assim, falar já tem, né? Tanto é que se você pesquisar ali algumas notícias, você vai ver que o pessoal, eles, assim, discutem, mas rapidamente, né? Tem uma bancada ali que é do agro, o pessoal já, vamos dizer assim, joga panos em cima, né? Assim, sinceramente, eu nunca vou entender aquele subsídio, tá? Sinceramente, eu nunca vou entender. É uma loucura o desconto que eles têm, né? Tipo, é surreal aquilo, né? Não é nem pelo desconto, mas é uma coisa assim, ó. Vamos lá, eu dou o desconto na energia, legal. Aí eles produzem o alimento, ele chega na minha mesa, mas eu paguei para ter o alimento. Então, tecnicamente, eu pago mais caro na minha conta de luz para que ele pague mais barato, para que depois eu pague no meu prato um pouco mais caro. No equilibrar das coisas dá no mesmo, né? Porque assim, se cobrassem normais, vou te cobrar normal, você dá seu jeito. Eles iriam naturalmente precisar investir em alguma solução, ou tecnologia, ou então dentro do livre mercado, eles teriam que se movimentar para tentar baixar o valor. Porque do outro lado, se o preço chegasse muito caro, né? Vamos supor que alguém quer vender um tomate a R$100. Não, daí eu vou plantar meu tomate em qualquer cantinho que eu achar na minha casa, né? Agora, se o preço ainda ficar legal, né, eu vou comprar sim. Então é um equilíbrio de mercado, ou seja, o preço é o preço. Se eu acho caro, eu vou lá e produzo então, né? Se eu não posso produzir é porque o preço é aquele mesmo, não tem muito o que fazer. Então eu nunca entendi. Isso aqui até acaba estragando um pouco o mercado, assim, numa visão técnica, porque o cara, ele fica preso no subsídio. Vários clientes já vieram me perguntar, inclusive eu fui numa empresa muito grande, né? O Grupo Tramontina. Isso foi uns 2 ou 3 anos atrás, já faz um tempo. E eles tinham interesse, né, em fazer um investimento. E aí comecei a explicar, só que assim, eles tinham basicamente era uma fazenda própria, né, onde eles tinham um espaço. E aí quando eu falei ali do investimento, eles, mas no subsídio que a gente tem, mas subsídio não é para sempre, né? Não dá para sentar em cima de um subsídio e não fica tão diferente do que vocês já estão pagando, né? Pois é, mas então, aí desistiram, né? Porque não fazia sentido, realmente, não faz mesmo, né? Ora, você vai fazer um investimento de milhões para manter o mesmo desconto que você já tem, né? Então fica assim, espera cair o subsídio, né? Então muitas empresas estão procurando, né? Mas aí tu não sabe até quando isso vai, né? Pode ser que acabe de uma hora para outra também, e eles daí não têm um ativo e têm que começar tudo do zero, né? Daí por um tempo vão pagar. Mas isso faz parte do planejamento do empresário, né? Tem muita coisa que, assim, a gente... É aquela coisa, né? Na prática a gente não sabe o que fazer. A gente sabe o que é para fazer, mas quando fazer, né? E aí, eu abandono esse subsídio, já começo a, né? Eu espero, mas e aí, meu concorrente ele pode se antecipar e aí ele vai estar numa posição melhor que a minha. Então, na teoria é tudo muito fácil, né? Mas na prática mesmo ninguém sabe nada, né? Hoje mesmo, né, se você conversar com as pessoas, todo mundo fala assim, tem que ir para o digital. Tá, legal, mas e aí? Mas eu tenho um negócio, e aí? Eu não sei fazer ele ir para o digital. Como é que eu digitalizo, sei lá, uma sorveteria? Agora é fácil, né? A pessoa fala, não, é só colocar no iFood. Tá, mas e antes do iFood? Né? Fala, digitaliza aí a sorveteria. Tá, mas como é que eu faço? Quando alguém mostra a solução é diferente, né? Agora, quando a gente tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei como fazer, ou pior, eu não sei quando fazer, né? Então, é a vida do empresário. Obrigada, tá, Josemar? Nada. Beleza.
Pessoal, são 21 horas, né? A ideia era fazer só até as 20h30, mas não tem problema, né? A gente sempre estica um pouquinho. Então, quem quiser fazer a pergunta final aqui nos comentários, considerações, fiquem à vontade. Vamos fazer a saideira agora. Eu só peço que me mande o contato do grupo do WhatsApp ali para mim poder entrar e me inscrever no treinamento esse que tu comentou aí. Tranquilo. Aqui no que eu encerrar o vídeo agora, eu já coloco ali no grupo. Você já está no grupo do networking? Não. Não? Tá, eu vou te adicionar. O seu telefone está aqui, né? Eu vou fazer agora aqui, senão eu vou esquecer. Beleza. Então tá, pessoal. Então, um grande abraço a todos, né? Muito obrigado por participar da live. Aos inscritos do canal, né, que estão assistindo a gravação, ou até mesmo ao vivo, muito obrigado. Aí são 13 mil, né? Um número enorme, né, porque o nicho do setor elétrico é diferente, né? Do nicho do entretenimento e outros nichos, então 13 mil é um número muito grande mesmo. Eu fico até assustado de ter chegado num número desse, eu não sabia que tinha esse interesse todo por trás do setor elétrico, né? Então, vamos trabalhar aí, de repente o número aumenta mais ainda, vamos ver onde chegaremos, né? Então, pessoal, um bom final de semana para todos aí, embora hoje seja segunda-feira, eu não vou falar com vocês tão cedo e nossas próximas lives geralmente são na segunda-feira, né? Então, vamos lá, uma boa semana e um bom final de semana aí para todo mundo.